Existe um tipo específico de dor que não grita. Ela não se manifesta em crises visíveis, nem em pedidos de socorro explícitos. Pelo contrário, ela se esconde atrás de uma postura firme, de uma presença segura, de alguém que sempre parece saber o que fazer. As pessoas que precisam ser fortes o tempo todo raramente são vistas como frágeis. Elas são vistas como pilares, como referências, como aquelas em quem todos se apoiam. E é exatamente aí que o problema começa. A necessidade constante de ser forte não nasce do equilíbrio emocional. Ela nasce da ausência dele em algum momento decisivo da vida, geralmente muito cedo. Psicologicamente, ninguém decide conscientemente se tornar forte o tempo todo. Isso não é uma escolha racional, é uma adaptação, uma resposta do sistema emocional a ambientes onde ser sensível era perigoso, inútil ou ignorado. Muitas dessas pessoas cresceram em contextos onde a vulnerabilidade não tinha espaço. Ambientes familiares instáveis, emocionalmente frios ou excessivamente exigentes. Lugares onde alguém precisava assumir responsabilidades cedo demais. Onde não havia um adulto emocionalmente disponível para sustentar o medo, a tristeza ou a confusão. Quando isso acontece, a mente aprende uma lição silenciosa e profunda. Se eu não for forte, ninguém será por mim. Esse aprendizado não vem em forma de pensamento claro. Ele vem em forma de sensação. Uma tensão constante no corpo. Um alerta interno permanente. A criança aprende que chorar não resolve, que reclamar não muda, que demonstrar dor só atrapalha. Então ela faz o que qualquer sistema inteligente faria para sobreviver. Ela endurece. Com o tempo, essa rigidez vira identidade. A pessoa cresce ouvindo frases como "você é muito madura para a sua idade", "você aguenta tudo", "você é forte". E o que parece elogio começa a se transformar em prisão. Porque quando o mundo espera força de você o tempo todo, não sobra espaço para ser humano. Do ponto de vista psicológico, essa necessidade de força contínua está diretamente ligada ao conceito de hiperautossuficiência emocional. É a crença profunda de que depender de alguém é perigoso, de que pedir ajuda é um risco, de que demonstrar necessidade é sinal de fraqueza. Não porque a pessoa realmente acredita nisso de forma consciente, mas porque em algum momento depender significou se frustrar, se decepcionar ou se machucar. Essas pessoas geralmente foram aquelas que tiveram que se virar sozinhas cedo demais. O adulto que faltou foi substituído por uma versão interna rígida e controladora. Uma voz que diz: "aguenta mais um pouco, não desmorona agora. Depois você vê isso." Só que esse depois nunca chega. A psicologia mostra que emoções não expressas não desaparecem. Elas se acumulam, se deslocam, se transformam em tensão crônica, irritabilidade, cansaço constante e uma sensação vaga de vazio. A pessoa forte o tempo todo raramente se sente descansada de verdade. Mesmo quando dorme, a mente não relaxa, porque relaxar implica baixar a guarda. E baixar a guarda sempre pareceu perigoso demais. Outro ponto central é o papel social que essas pessoas assumem. Elas se tornam o apoio dos outros. O ombro firme, a pessoa racional do grupo, aquela que escuta, aconselha, resolve. Psicologicamente, isso reforça ainda mais o comportamento. Quanto mais os outros dependem da sua força, mais difícil fica abandoná-la. Existe um medo silencioso de que, se você parar de ser forte, vai perder valor, vai deixar de ser necessário, vai deixar de ser amado. Esse é um dos núcleos mais dolorosos desse padrão, a confusão entre valor pessoal e utilidade emocional. A pessoa aprende que é amada pelo que sustenta, não pelo que sente. Então ela se torna excelente em sustentar tudo, menos a si mesma. Internamente, essas pessoas costumam ter uma relação complicada com a própria vulnerabilidade. Elas não se permitem cair, não se permitem errar emocionalmente, não se permitem precisar. Quando algo dói, elas minimizam. Quando algo pesa, elas racionalizam. Quando algo machuca, elas seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Não porque não sentem, mas porque sentir parece abrir uma porta que não sabem como fechar depois. A psicologia chama isso de supressão emocional crônica. Um mecanismo de defesa onde a pessoa aprende a bloquear emoções para manter o funcionamento. Funciona no curto prazo, mas cobra um preço alto no longo prazo. O corpo começa a falar o que a boca não fala. A mente começa a dar sinais de exaustão. E mesmo assim, a pessoa continua dizendo para si mesma que está tudo bem. Existe também uma dificuldade profunda em receber cuidado. Pessoas que precisam ser fortes o tempo todo geralmente se sentem desconfortáveis quando alguém tenta cuidar delas. Elas não sabem exatamente como reagir.
Às vezes, se sentem invadidas. Às vezes, se sentem culpadas. Às vezes, desconfiam, porque aceitar cuidado exige reconhecer necessidade. E reconhecer necessidade vai contra tudo que aprenderam para sobreviver. No fundo, a força constante é uma armadura. Ela protege, mas também isola. Ela impede o colapso, mas também impede a intimidade verdadeira, porque intimidade exige mostrar partes imperfeitas, confusas e frágeis. E essas partes foram reprimidas por muito tempo. É importante entender que esse padrão não surge por fraqueza emocional, surge por excesso de adaptação. Essas pessoas são fortes porque precisaram ser, não porque quiseram. E isso muda completamente a forma como devemos olhar para elas. Não como exemplos de resistência infinita, mas como sistemas emocionais que carregam peso demais sozinhos há tempo demais. Com o passar do tempo, a necessidade constante de ser forte deixa de ser apenas um mecanismo de sobrevivência e começa a moldar toda a estrutura emocional da pessoa. Não é algo que acontece de forma brusca, é gradual, silencioso, quase imperceptível. A pessoa continua funcionando, continua entregando resultados, continua sendo referência para os outros. Mas internamente algo começa a se desgastar. Uma das primeiras consequências psicológicas desse padrão é a desconexão emocional de si mesmo. Pessoas que precisam ser fortes o tempo todo costumam ter dificuldade para identificar o que realmente sentem. Quando perguntadas sobre emoções, respondem com pensamentos. Dizem que acham que estão bem, que acreditam que é só uma fase, que entendem racionalmente o que está acontecendo. Mas quando precisam acessar o sentir, encontram um vazio confuso. Não porque não exista emoção, mas porque ela foi ignorada por tanto tempo que perdeu a linguagem. Essa desconexão não é ausência de emoção, é bloqueio. O sistema emocional aprendeu que sentir demais atrapalha. Então ele passa a operar no modo funcional. O problema é que emoções reprimidas não desaparecem. Elas se acumulam e começam a se manifestar de outras formas. Irritabilidade sem motivo claro, sensação constante de cansaço, falta de prazer em coisas que antes eram significativas. Um desânimo difuso que não se encaixa em nenhuma explicação lógica. Outro efeito profundo aparece nos relacionamentos. Pessoas que precisam ser fortes o tempo todo geralmente atraem relações desequilibradas. Elas costumam se tornar o polo de sustentação emocional. São aquelas que escutam mais do que falam, que acolhem mais do que pedem, que compreendem mais do que são compreendidas. No início, isso pode parecer virtude, mas com o tempo vira sobrecarga. Existe uma dificuldade real em permitir reciprocidade. Quando alguém tenta se aproximar emocionalmente dessas pessoas, oferecendo cuidado ou querendo conhecer suas fragilidades, surge um desconforto. Às vezes, elas mudam de assunto, às vezes fazem piada, às vezes dizem que está tudo bem mesmo quando não está. Não por falta de confiança no outro, mas por falta de prática em ser acolhidas. A intimidade emocional exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade exige abrir mão do controle. Para quem precisou ser forte o tempo todo, controle virou sinônimo de segurança. Então, qualquer relação que ameaça esse controle gera tensão interna. A pessoa pode até desejar proximidade, mas quando ela começa a acontecer, algo trava. Surge o medo de ser um peso, o medo de decepcionar, o medo de precisar. Muitas dessas pessoas desenvolvem uma identidade baseada no papel que desempenham para os outros. Elas são a forte, a responsável, a que resolve, a que aguenta. Com o tempo, essa identidade fica tão enraizada que elas não sabem mais quem são fora dela. Quando não estão sendo úteis, sentem um vazio estranho, como se perdessem o lugar, como se deixassem de existir emocionalmente. Isso gera um paradoxo doloroso. Ao mesmo tempo em que desejam descanso, sentem culpa quando descansam. Ao mesmo tempo em que querem ser cuidadas, sentem desconforto quando alguém cuida. Ao mesmo tempo em que querem se mostrar, sentem medo de serem vistas de verdade. A força constante se transforma numa prisão invisível. Do ponto de vista psicológico, esse padrão também afeta a autoestima. Não de forma óbvia, mas sutil. A pessoa começa a se valorizar pelo quanto aguenta e não pelo que é. Ela passa a acreditar que só merece reconhecimento se estiver entregando algo, se estiver sustentando alguém, se estiver resolvendo problemas. Quando não está fazendo isso, sente que está falhando. Em muitos casos, surge uma autocrítica severa. A pessoa não se permite errar emocionalmente, não se permite ter dias ruins, não se permite desmoronar. Quando isso acontece, ela se julga com dureza.
Diz para si mesma que deveria ser mais forte, que não pode fraquejar agora, que outras pessoas aguentam mais. Esse diálogo interno não motiva, ele esgota. Outro efeito frequente é a solidão emocional. Mesmo cercadas de pessoas, essas pessoas se sentem sozinhas, porque poucos realmente as conhecem, poucos sabem o que elas sentem. Poucos percebem o quanto estão cansadas. A imagem de força cria uma barreira invisível. Os outros assumem que está tudo bem, que elas dão conta, que não precisam de ajuda. E elas, por sua vez, confirmam essa expectativa. Com o tempo, o corpo começa a cobrar. A psicologia e a neurociência mostram que a supressão emocional constante aumenta o nível de estresse basal. O sistema nervoso permanece em estado de alerta por longos períodos. Isso pode se manifestar em tensão muscular, dores recorrentes, problemas de sono, alterações no apetite e uma sensação constante de exaustão que não passa com descanso comum. Mesmo assim, a pessoa continua sendo forte, continua funcionando, continua entregando, até que chega um ponto em que algo quebra. Nem sempre é um colapso visível. Às vezes é um afastamento emocional, uma apatia, uma perda de sentido. Às vezes é uma crise silenciosa que ninguém percebe porque a pessoa aprendeu a esconder muito bem. É importante entender que esse padrão não significa falta de sensibilidade. Pelo contrário, pessoas que precisam ser fortes o tempo todo geralmente são extremamente sensíveis. Elas apenas aprenderam a não mostrar isso. Aprenderam a canalizar a sensibilidade para o cuidado com o outro, deixando pouco espaço para o cuidado consigo mesmas. Existe também uma dificuldade em pedir ajuda de forma direta. Mesmo quando percebem que estão sobrecarregadas, tendem a esperar que alguém perceba sozinha. E quando isso não acontece, se sentem invisíveis. Mas ao mesmo tempo, quando alguém oferece ajuda, recusam. Esse conflito interno gera frustração e reforça a sensação de estar só. Reconhecer esse padrão é um passo importante, não para abandonar a força, mas para ressignificá-la. Força emocional não é ausência de fragilidade, é capacidade de integrar fragilidade sem colapsar. Mas para quem viveu a vida inteira acreditando que ser forte é nunca precisar, essa integração parece impossível no início. Se você está se identificando com tudo isso, talvez seja o momento de refletir sobre o custo da força constante na sua vida. Perceber que esse padrão teve uma função importante no passado não significa que ele precise continuar governando o presente. Questionar isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, continue acompanhando. Nos próximos minutos vamos aprofundar como esse padrão pode ser transformado sem perder identidade, sem perder valor e sem precisar se tornar alguém completamente diferente. Chega um momento em que a pessoa que sempre foi forte começa a perceber algo difícil de admitir. Não é que ela não aguente mais, é que continuar aguentando do mesmo jeito deixou de fazer sentido. Não porque a força acabou, mas porque o custo se tornou alto demais. Esse ponto não costuma vir como uma decisão clara, ele surge como um incômodo constante. Uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que. A reconstrução da relação com a própria força começa pelo reconhecimento de que força não é rigidez. Durante muito tempo, ser forte significou não sentir, não depender, não parar, mas esse conceito foi criado em um contexto de sobrevivência. Ele funcionou quando não havia escolha. O problema é que aquilo que salva em um momento da vida pode adoecer em outro. Psicologicamente, o primeiro passo dessa transformação não é se tornar vulnerável para os outros, é se tornar honesto consigo mesmo. Pessoas que precisam ser fortes o tempo todo aprenderam a mentir internamente, a dizer que está tudo bem quando não está, a minimizar dores, a adiar sentimentos. Romper esse padrão começa em silêncio. Começa quando a pessoa admite para si que está cansada, não como derrota, mas como verdade. Esse reconhecimento costuma gerar medo, porque durante muito tempo a força foi o que sustentou tudo. Soltar um pouco essa postura parece perigoso. Surge a pergunta silenciosa: quem eu sou se não for forte o tempo todo? Essa pergunta não tem resposta imediata. E tudo bem, reconstruir identidade emocional é um processo gradual. Uma parte importante desse processo é aprender a diferenciar força de controle. Controle é a tentativa de evitar sentir o que assusta. Força emocional é a capacidade de sentir sem se perder. Pessoas que viveram na resistência confundem essas duas coisas. Acreditam que, se sentirem demais, vão desmoronar, mas o que geralmente acontece é o oposto. Quando a emoção encontra espaço, ela flui. Quando é reprimida, ela pesa. Outro ponto central é reaprender a pedir. Não pedir tudo, não depender de todos, mas permitir pequenos pedidos.
pequenas aberturas. Algo simples como dizer: hoje não estou bem, ou preciso de um tempo, ou isso está pesado para mim. Para quem passou a vida inteira sendo suporte, isso parece enorme. Mas psicologicamente, esses pequenos movimentos reeducam o sistema emocional. Eles mostram que vulnerabilidade não leva automaticamente ao abandono. Também é fundamental revisar a relação com o valor pessoal. Pessoas que precisaram ser fortes o tempo todo costumam associar valor à utilidade. Eu valho quando ajudo. Eu importo quando resolvo. Eu sou necessário quando sustento. Desconstruir isso é desconfortável, porque significa existir sem função imediata. Significa ser importante simplesmente por ser. Esse processo geralmente traz culpa. Culpa por descansar, culpa por dizer não, culpa por não dar conta de tudo. Essa culpa não significa que a pessoa está errada, significa que está quebrando um padrão antigo. A culpa é um sinal de transição, não de fracasso. Outro aspecto importante é aprender a tolerar a própria fragilidade sem tentar corrigi-la imediatamente. Pessoas fortes demais querem resolver tudo rápido, inclusive sentimentos, mas emoções não pedem solução, pedem presença. Ficar com o que sente sem se julgar é uma habilidade que precisa ser reaprendida. No início, parece improdutivo, depois se mostra libertador. Nos relacionamentos, essa mudança costuma gerar estranhamento. Pessoas que sempre foram o pilar podem enfrentar resistência quando começam a se posicionar diferente. Alguns se aproximam mais, outros se afastam. Isso dói, mas também revela algo importante. Quem só se conectava com você pela sua força talvez nunca tenha conhecido você de verdade. Reconstruir força emocional não significa se tornar frágil o tempo todo. Significa flexibilizar, escolher quando ser forte e quando descansar, quando sustentar e quando ser sustentado, quando agir e quando sentir. Essa flexibilidade é o que define maturidade emocional. Com o tempo, a pessoa começa a perceber algo novo. A força deixa de ser uma armadura pesada e se torna um recurso interno. Algo que pode ser acessado quando necessário, não algo que precisa estar ativo o tempo todo. O corpo relaxa mais. A mente desacelera, as emoções começam a ganhar nome. Existe também um resgate da sensibilidade, aquela sensibilidade que foi reprimida para sobreviver. Ela volta com mais profundidade, mais consciência, mais limite. A pessoa passa a perceber o que a cansa antes de estar exausta, o que a machuca antes de virar ferida, o que não faz mais sentido antes de virar peso. Esse processo não é linear, há recaídas, há dias em que o velho padrão volta. Há momentos em que a força automática assume de novo. Isso não invalida o caminho. Padrões antigos não desaparecem. Eles perdem o controle quando deixam de ser a única opção. No fim, a maior transformação acontece na relação consigo mesmo. A pessoa que precisava ser forte o tempo todo aprende que não precisa provar nada o tempo todo, que pode existir em estado de pausa, que pode ser cuidada sem se sentir fraca, que pode sentir sem perder o chão. A verdadeira força não está em aguentar tudo. Está em reconhecer limites, em respeitar o próprio ritmo, em sustentar a própria humanidade. Quando a força deixa de ser defesa e se torna escolha, algo essencial se reorganiza por dentro. E talvez esse seja o ponto mais importante. Pessoas que sempre foram fortes não precisam aprender a ser fracas, precisam aprender a ser inteiras.